Glória a Jesus. Mas, amados, continue com sua Bíblia aberta em Filipenses capítulo 1 e vamos meditar nesses versículos que lemos, alguns pontos interessantes que Deus tem colocado em nosso coração. Nessa parte da epístola, ou do capítulo, nós vemos o apóstolo dando ação de graças, né? Me pedindo e orando pela igreja de Filipos, porque ele dava graças a Deus por aqueles irmãos, porque Paulo amava tanto aquela igreja, irmãos. Claro que o pastor deve amar todas as igrejas, especialmente aquelas que ele teve a oportunidade de fundar, como foi o caso da igreja de Filipos, cidade de Filipos, não é? Eu disse no início desses comentários que Paulo escreveu cartas quando ele estava preso, tá certo? Carta da prisão, quando ele estava em Éfeso, quando ele estava em Colossos, quando ele estava em Filipos, e carta também a Filemon, na prisão, um homem de Deus preso, mas com graça, com a presença de Deus, para escrever cartas tão bonitas, tão ricas em lições para nós. Que mistério é esse, não é, irmãos? Geralmente a prisão acaba com a pessoa. Imagina a pessoa ter liberdade de ir para lá e para cá, sair da sua casa e fazer compra, voltar, etc., sem impedimento algum, e de repente se achar privado desse bem tão precioso que é a liberdade. Só sabe dar valor à liberdade, meu irmão, quem já foi escravo ou já foi preso. Muito crente não sabe dar valor à liberdade que Deus tem dado na sua vida, não é? Usa a liberdade muitas vezes para coisas que não agradam a Deus. É muito perigoso. O apóstolo sabia dar valor à liberdade, mas na prisão ele mostrou que ele estava preso no corpo, mas a sua alma e seu espírito estavam livres para adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prenderam o corpo, mas ninguém pode prender a alma. Glória a Deus. Então ele agradecia ali, meus irmãos, aqueles irmãos. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Não é? Ele dizia isso porque, irmãos, ele teve experiência marcante e oração. Ele sentia como aqueles irmãos estavam com ele através da oração. Você sabia, meu querido irmão, que você pode estar longe, você pode estar aqui, e um irmão está lá na China, ou em São Paulo, ou em qualquer lugar, e pela oração, pelo Espírito de Deus, nós estamos juntos, próximos um do outro. Vocês creem nisso? Através da oração, nós temos comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e uns com os outros também. A oração aproxima o crente do outro. Aí eu pergunto, você ora pelos seus irmãos? Ou você só faz aquela oração egoísta, não é? Senhor, me abençoa, na primeira pessoa. Senhor, manda mais para mim. Senhor, me ajude. Senhor, faça isso para mim. Senhor, eu quero isso, quero aquilo. Você tem o direito de orar pedindo por você. Mas sabe que a oração que Deus mais se agrada? É quando você ora pelos outros. Quando você intercede pelos outros. Quem já leu o livro de Jó aqui, do patriarca Jó? Quem já leu o livro todinho? Não é um livro extraordinário, não é? Mostrando quanto sofrimento aquele homem de Deus suportou. E tem mais uma coisa, hoje a gente sabe porque foi que Jó passou por aquela experiência tão terrível, mas ele não sabia. Ele não sabia porque ele estava passando aquilo. O livro de Jó foi escrito depois, por revelação, não é? Você imaginou uma confusão lá no céu entre o diabo e Deus, não é? Aí Deus pergunta a Satanás, que ele é atrevido, ele se meteu no meio dos filhos de Deus, provavelmente os anjos, que compareceram diante de Deus. De onde tu vens, Satanás? Nunca queira conversar com o diabo não, viu?
Agora, Deus pode, porque Deus é Deus. Eu venho de rodear e passear pela terra. Até aí tudo bem, né? Aí Deus pergunta: viste meu servo Jó? Homem reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Que qualidade extraordinária, não é? Aí Jó disse: o diabo, o Senhor deu tudo a ele. Aí ele não falta nada, então é natural. Quer dizer, o diabo quer dizer o seguinte: o crente, quando tem tudo, dinheiro no banco, saúde, vai tudo bem, carro bom, casa boa, então ele adora Deus. Mas se houver adversidade e essas coisas faltarem, o crente deixa Deus, blasfema. É isso que o diabo está querendo dizer. De fato, eu já vi pessoas na igreja que estavam muito bem, não é? Na escola dominical, nos cultos. Quando veio a luta, a dificuldade, deixou a casa do Senhor. Não, meu irmão. Como diz aquele hino, né? Se Deus responder, Ele é Deus. Se Ele não atender, Ele é Deus também, do mesmo jeito. Dê glória a Deus por isso. E Jó passou todo aquele sofrimento, né? O diabo fez prova. Tira os bens dele para ver uma coisa. Deus permitiu o diabo tirar tudo de Jó. Mas sabe o que aconteceu? Em lugar de Jó blasfemar, disse: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. O Satanás deve ficar com muita raiva, né? Eu pensei que iria acabar com ele. O homem tem um apego aos bens materiais, mas Jó não. Sabe por quê? Porque Jó chegou a um nível de relacionamento com Deus, irmãos, que nada abalava a sua fé e a sua comunhão com o seu Criador. Devemos buscar crescer, irmão, nesse relacionamento com Deus. O grande problema das igrejas hoje, muitas igrejas, inclusive a nossa, é que muitos crentes estão entrando numa rotina. Vai para a igreja, vem para casa, vai para o trabalho, vai para a escola, volta para casa, vai para a igreja 3 vezes por semana, e só. Isso não é ruim não, porém, é preciso andar mais adiante. É preciso ir mais adiante, buscar estar mais perto de Deus, não é? Ter mais intimidade com Deus. Depois o diabo disse: olha, se o senhor ferir ele, causar um grande problema, os filhos, ele perdeu até os filhos. Deu uma tempestade provocada pelo diabo, a casa caiu em cima dos filhos de Jó, matou tudinho. A mulher de Jó ficou tão revoltada, e disse: homem, não é? Como é que você ainda retém a sua fé, a sua sinceridade? Não é? Depois o diabo desafiou e disse: tira a saúde dele para ver uma coisa. Deus permitiu o diabo ferir Jó, porém não permitiu tirar a vida dele. Essa é uma prova de que o diabo não é onipotente, viu, irmãos? Ele tem muito poder, mas só quem é onipotente é Deus. Ele só pode tocar no servo de Deus com permissão de Deus. Se você for um crente fiel, o diabo não pode tocar em você, só se Deus permitir. Dê glória a Deus por isto. Agora você tem que estar em comunhão com Deus, ligado com Deus. Ficar no WhatsApp lá, vendo porcaria, não é? Ou na televisão vendo novela, você está, meu irmão, você está no mato sem cachorro, você está perdido, você está desamparado totalmente. Agora, se você estiver ligado com Deus, o diabo vai chegando perto, aí ele vê logo, sabe o quê? O anjo do Senhor ao teu redor. O diabo diz para os demônios: para trás. Junto dele ele está protegido. Pela frente, por trás, pelos lados, por todo lado, o servo de Deus está protegido. Mas eu quero resumir essa experiência de Jó, mostrando o seguinte: quando foi, aí já tirou a saúde de Jó, uma chaga terrível, e a mulher, sem sabedoria, disse: como é que você ainda é sincero para com esse Deus? Como é que você é fiel a esse Deus? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, se suicida. Ela queria dizer isso. Jó disse: não, você está falando como uma louca. Será que eu recebo de Deus apenas o bem e não o mal, a diversidade? Não, jamais vou dizer uma coisa dessa. Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas aquela situação de Jó ficou muito tempo, irmãos, durante muitos anos, um bom tempo, ele sofrendo, os amigos dele, os falsos amigos, acusando ele de pecado, disso, daquilo.
Mas sabe quando foi que Deus mudou a sorte de Jó? Quando Deus mudou a situação dele e transformou tudo na vida dele, curou daquela enfermidade, restituiu a ele tudo que ele tinha perdido, ainda deu mais filho do que ele tinha. Sabe quando? Não foi quando Jó orava por ele. Jó orou muitas vezes e orou com fé e não blasfemou o nome do Senhor, não é? A vitória de Jó, eu acho que aconteceu quando ele disse, diante de toda aquela adversidade, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e um dia eu vou ver o meu Deus com esses olhos mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Ali foi a vitória dele. Porém Deus mudou tudo, sabe quando? Quando ele orava pelos seus amigos. Anota aí o valor da intercessão, o valor da oração intercessória. A igreja de Filipos intercedeu pelo seu pastor Paulo, quando ele estava sofrendo, a experiência que ele passou na prisão. Os filipenses estavam do lado dele em oração. Então, irmão, aqui vai um segredo para você, viu? Deus gosta de intercessores, pessoas que oram pelos outros e não oram apenas por si. Quem ora somente por si faz uma oração egoísta, egocentrista. Mas quem ora pelos outros faz uma oração de amor, altruísta, ora pelos outros, busca o bem-estar do outro, se interessa pelo outro, não é, irmãos? Agora eu pergunto, que se um irmão não gosta do outro, aborrece o outro, ele vai orar por ele? Hein? Não, porque quem aborrece não ora pelo outro, e às vezes até ora pedindo que Deus faça justiça. Eu quero que Deus faça justiça, querendo vingança. Deus não gosta disso não. Você tem inimigo, meu irmão? É provável que tenha. Sabe como é que Deus livra ele de você? Não é você desejando o mal ao seu inimigo, não é você odiando o seu inimigo, não. Deus toma as providências contra o seu inimigo quando você ora por ele, e quando você ama. Jesus disse em Mateus 5,44, ouviste que foi dito aos antigos, amarei vossos amigos, aborrecei vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu, e faz o sol nascer para bons e maus, e a chuva cair para justos e injustos. Deus gosta das coisas assim. Ore pelo seu amigo, ore pelos seus irmãos, ore pelos seus familiares, ore pelos irmãos da igreja, ore pelos seus vizinhos. Há tanta coisa por quem orar. Eu pergunto, você ora para seus colegas na escola, no colégio? Ora? Você ora pelos seus colegas lá no quartel, lá no trabalho? Ou você quer imitar suas coleguinhas do colégio para ficar mais agradável? Ó, muito cuidado, irmãos. Tem gente que na igreja é uma coisa, na escola é outra, completamente diferente. Nem dá para ver que aquela pessoa é uma serva de Deus ou um servo de Deus. Não, isso não é testemunho de crente. Agora, quer ser abençoado na escola? Ore pelos seus colegas, ore pelos seus amigos, ore pelos seus professores, para Deus transformar, salvá-los, não é? Ore pelos seus familiares não crentes. Então, Paulo se aproximava, sentia-se perto dos irmãos de Filipos, através da oração. Mas uma coisa que ele sabia era agradecer, irmãos. Você sabia que Deus gosta de quem sabe agradecer, de quem sabe ser grato? A quem devemos ser gratos, irmãos? Devemos ser gratos, primeiramente, a Deus, pois a Ele devemos tudo o que é de mais importante em nossa vida. Devemos a salvação, devemos a bênção do livramento, tanta coisa devemos a Ele. Mas também devemos agradecer a nossos pais, nossos familiares, não é? Nossos amigos, nossos irmãos na igreja, devemos agradecer. Diz a Bíblia assim, e tendo feito tudo, sede agradecidos. Então Paulo agradecia aos irmãos em Filipos. Nós devemos saber ser gratos e não ingratos. Eu não sei se aqui tem filho que é ingrato aos pais. É muito comum. Eu mostrei aos irmãos
até apresentei a minha esposa, uma irmã uma serva de Deus muito pobre, muito carente, não é? Que sempre vem ali no gabinete pastoral pedir algum apoio, alguma ajuda. Aquela irmã tem 78 anos de idade, para você ter uma ideia. Ela vive sozinha no mundo. Sabe quantos filhos ela teve? Ela disse para minha esposa, 23 filhos. 23 filhos, dos quais, disse ela, 19 vivos. Aí perguntamos a ela, e nem um filho desse dá um apoio à senhora? Não. Não se lembram de mim, nunca me visitaram, não é? Ela foi com a ajuda da igreja, lá no estado onde 4 deles moram. Sabe foi que deram a ela? Nada. E é que a Bíblia diz? Honra teu pai e a tua mãe, para que sejas bem feliz na terra que o Senhor teu Deus te dá. Viu? Quem não honrar pai e mãe, pode até andar bem na mocidade, muito tempo, mas um dia a mão de Deus vai pesar sobre ele. Um dia o juízo de Deus vai bater na vida daqueles que não honram pai e mãe. Então tenha muito cuidado. Muito cuidado, porque hoje é muito comum filhos não obedecerem a pai, desonrarem mãe, mesmo crentes, irmãos. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Eu disse para um pai de um rapaz há poucos dias, ore pelo seu filho, porque o fim dele não será bom, se ele continuar nesse caminho, desonrando o Senhor. Pedi oração para uma moça também, que ela vai pagar muito caro, por não honrar seu pai e sua mãe. Com Deus não se brinca, irmãos. Com Deus não se brinca. Deus disse para Caim, o teu pecado te achará. Lá na frente. Portanto, um conselho que eu dou, honre papai e honre mamãe, que Deus se agrada. O diabo quer destruir a figura do pai e da mãe, através do casamento homoafetivo, homossexual, não sei o quê. Isso é coisa do Satanás. Deus não fez homem e homem, mulher e mulher para se casar, não. Fez macho e fêmea, homem e mulher, esposo e esposa. Esse é o plano de Deus. Não tem diabo que mude. Pode mudar na lei do país, não tem problema. Mas na lei de Deus não muda. Então, honre seu pai e sua mãe, que diz a Bíblia, é o primeiro mandamento com promessa. Então, a igreja de Filipos, Paulo se lembrava e agradeceu muito, porque ali, irmão, naquela cidade, vocês já leram no livro de Atos, o que aconteceu com Paulo, Silas, não é? Quando ele estava pregando na cidade de Filipos, uma cidade da Macedônia, e ele pregando ali, expulsou o demônio de uma moça. Vocês já leram essa história? Uma moça que tinha um espírito de adivinhação. E alguns empresários aproveitavam aquela moça para ganhar dinheiro através do espírito de adivinhação. Ela chegava para uma pessoa e adivinhava a vida da pessoa e ganhava dinheiro. O empresário ganhava com isso. E eles tinham aquela moça como um meio de lucro, de ganhar dinheiro. Não é? De ganhar dinheiro. Ela ficava numa praça, por exemplo, as pessoas chegavam ali e ela dizia, olha, eu vou dizer a sua vida, e dizia a vida da pessoa, adivinhava o que ia acontecer, o que aconteceu no passado, ela sabia tudo isso usado pelo diabo, pelo espírito do demônio. Não é verdade? Mas sabe quando foi que aquela prática se acabou? Quando aquela moça saiu atrás de Paulo e de Silas dizendo, estes homens que vos pregam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Era o demônio falando a verdade, irmãos. Por isso tenha muito cuidado, que o diabo também fala a verdade. Ele é mentiroso e pai da mentira. Mas para atrair alguém, ele fala algumas verdades. O que ele estava dizendo não estava mentindo não através daquela moça. Estes homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Olha que coisa boa. Mas aí muitas vezes o crente, preste atenção, vê um pregador na televisão, ou alguém pregando num lugar, alguém ensinando alguma coisa herética, misturado com a verdade, e se o crente não tiver o discernimento do Espírito Santo, pode cair na armadilha. Pode cair na armadilha.
viu? Mas o apóstolo Paulo, e ela saía atrás, e esses homens, e para onde Paulo ia, o demônio falava a verdade. Aí Paulo sentiu pelo Espírito de Deus que aquilo era coisa do diabo. Virou-se para a moça e disse: em nome de Jesus Cristo eu te mando, sai dela. Na mesma hora o demônio da adivinhação saiu e a moça não pôde mais adivinhar. Foi liberta. Então os empresários, com raiva de Paulo, disseram: agora esse homem destruiu o nosso meio de lucro. E pegaram Paulo e Silas e jogaram na prisão. Jogaram na prisão, meus irmãos, e não era uma prisão como essa do Brasil, não. Essa do Brasil já são muito ruins, mas aquela era muito pior. A prisão dele, Paulo, foi lançado, segundo os historiadores, era num calabouço, era subterrânea. Não tinha luz ali, não tinha luz. Não tinha ventilação, talvez uma frestazinha para entrar algum ar. E os apóstolos foram presos, sabe como? Sentados, não é? Com os pés no tronco e os braços também presos. Pés e braços presos. Tem alguma solução para eles? Não. Ali satisfazia suas necessidades fisiológicas. Não tinha sanitário, não tinha esgoto. Imagina a situação do servo de Deus, irmão. Não tinha escapatória, não tinha jeito nenhum de sair dali. Viu? Então ele tinha muita razão para agradecer a igreja de Filipos, que orava por ele. Participou das suas aflições. De repente, diz a Bíblia, meia-noite, eles perderam o sono, as mãos presas aqui, posição desconfortável, os pés no tronco. Só tirava aquela parte de cima das mãos para comer, depois colocava de novo. Mas à meia-noite, à meia-noite, não sei quem foi que falou primeiro, foi Paulo ou foi Silas. Um deles deve ter dito para o outro: olha, já que a gente não está com sono, vamos cantar? Vamos cantar? Vamos louvar a Deus? Vamos cantar? Em lugar de murmurar, de maldizer, não é? A Deus e o mundo, e dizer que coisa é, está vendo? A gente está aqui preso, né? Murmurando injustamente, que adianta ser crente, a gente sofre tanto e Deus não nos livrou a gente. Não, mãos e pés presos, mas começaram a cantar um hino. E diz a Bíblia, e os presos escutavam. Aqueles presos devem ter ficado admirados, que qualidade de gente é essa? Está numa situação igual a nossa, as pés e os mãos presos, situação terrível dessa, e eles conseguem cantar. O que é isso? O que é isso? Que mistério é esse? Sabe aquele hino árabe que diz: se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás, se quiseres, até a celeste mansão. Dê glória a Deus. Cante, irmão. Lá em Natal tinha um rapaz que gostava de cantar rock pesado, rock pauleira. Miserável, coitado. Se desviou, por quê? Não sabia adorar a Deus. Achou que era jovem, bonitão, podia desprezar a igreja e achar que tudo era cafona, retrógrado, deixou a igreja e enveredou por esse caminho de rock, dessas coisas. Ou seja, passou a adorar o diabo. Porque o rock tem uma influência, a origem dele é diabólica, a origem de inspiração satânica, motivação satânica. A maioria dos roqueiros são satanistas. Muito cuidado. Entendeu, meu irmão? Mas aqui, quando o crente canta a Deus, louva a Deus com a alma, com o coração, Deus recebe aquele louvor lá em cima, algo acontece. Não sei qual era o hino que Paulo e Silas cantavam, a Bíblia não diz, mas diz que eles cantavam. Mas eu faço uma conjectura lá do céu, meia-noite, Deus estava lá no seu trono, não é? Escuta aquele hino subindo, atravessando as nuvens, as estrelas, chega lá na presença de Deus. Acho que Deus fez assim, sabe? Acho que Deus se inclinou um pouquinho para ouvir aquele louvor. Aleluia. Como é bom quando Deus recebe o nosso louvor, irmão, a nossa adoração.
Eu imagino que Deus chamou o anjo, anjo, vem cá. Eis-me aqui, Senhor. Dá uma olhadinha para ali. Está vendo ali, lá embaixo, a cidade de Filipos? Estou, Senhor. Dá para ver daqui. Então agora desça depressa. Está ouvindo esse louvor que está vindo de lá? Estou, Senhor. Esse louvor são meus servos, Paulo e Silas, que estão me adorando, estão me louvando lá na prisão. Desça depressa, quebre tudo aquilo, arrebente tudo e liberta o meu servo. Dê glória a Deus por isso. Aleluia. O anjo desceu como um raio, meu irmão. Chegou lá, só fez olhar para algum sinal, ele fez. Diz a Bíblia, todas as correntes se quebraram. Provocou um terremoto, as portas se abriram e as correntes se quebraram. Sabe por quê? Quando Deus chega, quebra todas as prisões. Quando Deus chega, liberta todos os oprimidos, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O pobre do carcereiro, meia-noite, quando viu aquele terremoto, acordou-se com aquele barulhão todo, e foi olhar para o cárcere, que olhou as portas abertas, e disse, pronto, os presos vão fugir todos, e o imperador vai mandar me matar, não tem jeito, vou morrer com minha família, pegou um candeeiro, foi lá ver, o que é isso? Aí quando Paulo viu que o homem queria suicidar, pegou a espada para se matar. Ele pegou a espada para se matar. Quando Deus entra em ação, não há morte não, irmão, há vida. Então Paulo gritou, não faça isso, porque todos aqui estamos. Não faça isso, não vai fugir ninguém. O homem ficou tão apavorado, não é? E perguntou, varões, irmãos, o que devo fazer para me salvar? Aí foi que Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E foi tão poderosa aquela mensagem que Paulo deu para aquele homem, e aquela visão aterradora do terremoto, os presos tudo ali, ninguém fugiu, porque Deus não causa transtorno assim não é? O homem então pegou Paulo, ele estava com as costas cheias de vergões, saindo sangue, todos apanharam, levaram varadas, né, chicotadas. Agora o carcereiro pega o preso, leva para sua casa, cuida das feridas, dá comida a ele, não é? Recebe na sua casa, reuniu toda a sua família, Paulo pregou e o homem e toda a sua família aceitou Jesus como seu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? Louvor e oração, oração e louvor, louvor e oração. O crente fiel, a vida dele é isso, irmão, é adorar a Deus. Você não adora só na igreja não, você adora na escola, adora no caminho, adora no ônibus, adora no mercado, adora em todo lugar, e Deus se agrada disso. Então, meus irmãos, ali ele recebeu aquela bênção tão grande, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles homens daquela igreja, é uma igreja amorosa, uma igreja que adorava a Deus. Você lê a Epístola aos Filipenses, você não vê uma reclamação, nem dos crentes, nem da parte de Paulo, ou de Silas, ou de Barnabé, não há reclamação, não há repreensão àquela igreja, porque era uma igreja cheia de amor, uma igreja que adorava a Deus, que louvava a Deus, não é? Isso é muito grande, esse exemplo dessa igreja. Essa epístola é chamada a carta da alegria, a carta sorriso, porque só fala de coisa boa, de coisa positiva, não é? Então você passa comigo para o versículo 9, diz assim, o 8, porque Deus me testemunha das saudades que de todos vós tenho entranhável afeição. O que será isso? Entranhável afeição. Creio que todos vocês sabem, não é? Afeição, a palavra está ligada a afeto. De uma maneira mais prática, carinho, afeto. Tem vários tipos de afeto, né? Afeto entre marido e mulher, namorado, não sei o quê, afeto entre irmãos, entre amigos, pai e filho. Tem vários níveis ou formas, maneira de ser afetivo. Mas aqui era o afeto entre a igreja e o seu pastor. Entre o pastor e a igreja. Havia entranháveis afetos, entranhável afeição de Jesus Cristo. Ou seja, era um afeto de caráter espiritual em Jesus Cristo. Irmãos, esse afeto deve ter sempre entre nós.
Por isso que um crente não pode aborrecer o outro. Um crente não tem o direito de aborrecer o outro. Não tem o direito de dizer, eu não vou com a cara daquele irmão. Eu não vou com a cara daquela irmã. Essa pessoa está esquecida de que aquele irmão, se ele está no lugar dele, fiel, ele é irmão de Jesus. Aquela irmã é irmã de Jesus. E você não gostar do irmão de Jesus, você cria um problema sério para você. Jesus pergunta, que negócio é esse? Não gosta do meu irmão? Já pensou? Não, meu irmão, é melhor que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou, para que tenhamos a bênção do amor de Deus em nossos corações. Não é verdade? Jesus disse em João 13, 34, 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Dê glória a Deus por isto. Então o apóstolo fala de entranháveis afetos. Já pensou, meu irmão? Filipenses 2:1, vira a página aí. Vamos virar a página. Portanto, essa epístola é tremenda, sobre afeto, sobre amor cristão. Filipenses 2:1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Dê glória a Deus. Ah, o pastor presidente é o maior de todos. É não, meu irmão. É não, meu irmão. Não tem pastor maior do que ninguém, não. Só se for um infantil, presunçoso, soberbo, que não tem o sentimento de servo. Ele tem um sentimento de chefe, de mandão, de capataz, que se julga maior do que os outros. Eu já vi pastor assim. Para falar com ele, tem que orar e jejuar. Para marcar audiência, Tinha medo. Agora achei engraçado que um irmão, uma vez, mais de uma vez, um irmão, pastor Reinaldo, há tanto tempo para falar com o senhor, mas ficava com medo. Medo de quê, meu irmão? Será que eu sou tão feio assim que a senhora estava com medo de mim? Não, porque o senhor sabe o que, minha irmã? Eu sou aberto, eu recebo todo mundo do meu gabinete a qualquer hora. Não tem esse negócio não. Eu pergunto a você, para eu ir à presença de Deus, eu tenho que marcar audiência? Não, senhor. A qualquer hora do dia ou de noite, você dobra os seus joelhos, ou em pé, ou deitado, e você diz, Jesus me ajude, Pai, eu peço em nome de Jesus. Você entra na presença dEle. Então ninguém é maior do que ninguém, não. Paulo disse que em Cristo não tem homem nem mulher, não tem grego nem judeu, todos somos um em Cristo Jesus, dizendo todos somos iguais. Agora, o pastor tem mais responsabilidade, e se ele tem mais responsabilidade, aqueles que ele pastoreia devem reconhecer a sua posição que Deus lhe colocou, mas não por ser maior, mas por causa da função que ele desempenha, não é? Então veja, Paulo fala de afeição aqui, no capítulo 2 fala de entranháveis afetos, e dizer para que aumenteis o meu gozo, a minha alegria, e vocês possam sentir o mesmo, e considere cada um superior a si mesmo. Então se eu considerar o irmão Otávio superior a mim, Otávio me considera também, fica tudo igual. Agora, se eu considerar ele que é superior a mim, e eu me rebaixar, e ele me tratar com autoritarismo, aí a coisa desequilibra, não é o que Deus quer. Todos somos um em Cristo Jesus. Então, anote isso, Deus quer que haja afeição em Cristo. A afeição em Cristo é um amor cristão, meus irmãos, na prática. Afeição em Cristo, entranháveis afetos e compaixões. Deixa eu dizer uma coisa que é triste, eu vou dizer agora como pastor desta igreja há 19 anos, pela graça de Deus, até quando Ele quiser. O maior problema que eu encontrei aqui
e lá no Natal também, quando eu dirigi, não foi problema de dinheiro, não foi de construção, não foi de patrimônio, não foi nada disso, foi relacionamento humano. Esse é o maior problema. Relacionamento humano, irmão. Crente brigando com outro, crente aborrecendo o outro, marido aborrecendo a mulher aborrecendo o marido, filho aborrecendo o pai. Isso é relacionamento humano. Mas eu pergunto, esse relacionamento humano dessa forma, com desamor, sem afeto, não é? Isso agrada a Deus? Isso é amor cristão? De forma alguma. Sabe o que está faltando então? Isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Afeição em Cristo Jesus. Entranháveis afetos e compaixão. Entranhável quer dizer que vem de dentro das entranhas. Não é um afeto de boca, não é um amor de boca, não. É do coração mesmo. O crente tem que amar de coração, porque se não amar de coração, ele é falso, ele é hipócrita, e Deus não gosta de gente hipócrita de forma alguma. E para completar essa parte, diz assim: peço isso, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Um amor com conhecimento, um amor com entendimento, irmãos, não é? Um amor com entendimento. Leia aí, vamos ler a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. O amor crescendo em conhecimento. Aleluia, dá glória a Deus, meu irmão. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz a Bíblia. Como é que deve ser o crescimento do crente, irmãos? Tem crente que só cresce numa banda, ele fica aleijado. Tem um bocado de crente aleijado na igreja. Como? Só cresce de um lado. Fica assim. Outro é só do outro lado. Aleijado. Presta atenção como deve ser o crescimento. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Crescer na graça e no conhecimento, não é? Paulo diz: eu quero que o amor de vocês abunde em conhecimento, em ciência. É isso, irmão. Crescer na graça é crescer na comunhão com Deus, na adoração, no louvor, no relacionamento com Deus. Isso é crescer na graça. Crescer no conhecimento, você não pode crescer no conhecimento somente orando e jejuando. Não, crescer no conhecimento, você cresce lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus e procurando colocar essa palavra em prática. Aí você cresce no conhecimento, não é? Diz o apóstolo mais ainda nesta seção do capítulo: para que aproveis, agora veja aqui, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, para que aproveis as coisas excelentes. Coisa excelente aqui é coisa que tem a aprovação de Deus. É coisa excelente aqui, esse adjetivo, na visão de Deus, na ótica de Deus, da palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 101, versículo 3. Você está anotando, não é? Tem crente que não anota nada, depois esquece tudo. Mas tem outros que são bons, gostam de anotar. Salmo 101, versículo 3, vamos lá comigo. 101, versículo 3, que diz assim, ó. Vamos ler comigo, quero que vocês leiam comigo agora. Todo mundo abre a sua Bíblia no Salmo 101, versículo 3. Quando eu disser 2, vocês leem comigo aqui, tá? Os irmãos estão na internet, estão acompanhando. Salmo 101, versículo 3. Quem achou, diga amém. Amém. A maioria achou. Salmo 101, versículo 3. 1, 2. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Amém? Não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, muito cuidado com isso aqui, ó.
Muita gente está colocando coisa má diante dos seus olhos através das redes sociais, através do televisor, através do computador, através do telefone. Eu copiei, salvei, na verdade, um estudo, um artigo hoje, de caráter científico, no Facebook, está salvo, não é? Ele é todo em inglês, para quem souber, é só me pedir que eu mando. Veja bem, dizendo o seguinte, é uma pesquisa científica, irmãos. Antes de haver o iPhone, e o pesquisador faz referência ao iPhone, a realidade das crianças e dos adolescentes era uma. Depois do iPhone, tudo mudou no comportamento das crianças e em especial dos adolescentes. Uma constatação terrível e dolorosa. O índice de suicídio entre adolescentes aumentou 200% depois que eles passaram a ter o telefone na mão deles. Vale a pena pensar, papai e mamãe? O índice de adolescentes deprimidos aumentou 47% depois da era do iPhone. E o pesquisador explica, ao invés da tecnologia unir as pessoas, afasta as pessoas. Há uma ilusão, não é? Parece que eu aqui falando com a pessoa no WhatsApp, estou junto dela. Não é não. Aqui é uma comunicação à distância. A comunicação mais significativa é a comunicação presencial. Olho no olho, apertando a mão da pessoa, vendo a expressão, conversando, isso sim. Então, muito cuidado. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, é uma advertência para os pais nessa era da tecnologia, né? Para que sejais sinceros. Você sabe o que quer dizer a palavra sincero? Se você for para o dicionário, quer dizer uma pessoa íntegra, correta, não é? Sincera. Eu já falei aqui a origem etimológica da palavra sincero. Vou repetir, porque muita gente não ouviu isso. Faz muitos anos que eu li. A palavra sincera vem de um episódio. Lá na Grécia, um rei contratou um arquiteto, presta atenção, viu? Contratou um arquiteto da época para construir um belo edifício numa colina iluminada pelo sol. E aquele arquiteto, para fazer o reboco daquele edifício, daquelas colunas gregas, ficar mais barato, ele misturou a argamassa com cera. Sabia disso? Misturou a argamassa com cera. Aí ficou mais barato e até mais fácil de manusear. Ficou lindo, meus irmãos, ficou lindo. Só que, no dia da inauguração, não é? O sol já vinha batendo forte ali naquelas colunas, estourou o reboco. E o rei, então, quando foi para a inauguração, procurou saber o que é isso. Eu paguei caro para ter essa bela arquitetura, e agora está estourando tudo, e mandou pesquisar, examinou, descobriram que o homem colocou cera no reboco do prédio. Cuidado, se o sol revela, o sol físico revela essas coisas erradas, imagina o sol da justiça, hein, irmãos? Que é Jesus. E sabe o que o rei fez? Chamou aquele arquiteto e mandou matar ele. É porque o rei antigamente tinha poder de vida e de morte. Mandou matar o homem. E aí chamou outro arquiteto e disse para ele: olha, eu quero que você refaça o prédio, mas sem cera. Em latim, sincera. Faça o prédio, mas sincera. Daí nasceu a palavra sincera. Sem cera, sem mistura, sem trapaça, sem enrolada. Crente não pode ter essas ceras na vida não, meu irmão. Viu? Seja um crente sem cera, seja um crente sincero. E diz aqui, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Glória a Deus. Vamos ler, abrir Mateus 18, 6 e 7. Mateus 18 fala sobre escândalo.
Mateus 18, 6 e 7. Olhe quem anda provocando escândalo na obra do Senhor, mas vai pagar um preço muito alto, meu irmão. 18, 6 e 7. 6. Vamos ler comigo, estou terminando já, irmãos. Não quero passar da hora. Mateus 18, 6 e 7. Vamos ler comigo? 1, 2. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. O 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Cuidado para você não causar escândalo. Às vezes existe um pecado na igreja de alguém, aquele pecado não está causando escândalo, precisa ser tratado, precisa ser resolvido, o transgressor, se necessário, deve ser punido. Mas se você pega aquele pecado daquele irmão e bota no Facebook, você está causando escândalo. Você está causando escândalo. Não, escândalo é o pecado, depende. O pecado só é escândalo quando ele se torna público, e mais escandaloso quando não se toma providência. Mas ai daqueles por quem vem o escândalo. Irmão querido, o pecado não deve ser tratado de maneira escandalosa, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, Tiago diz, né, se você converter o seu irmão, você encobriu uma multidão de pecados. Encobriu uma multidão de pecados, que você não deixou haver escândalo, você converteu seu irmão, ajudou a converter. Mas tem crente que gosta de uma fofoca, né, irmão? Tem crente fofoqueiro, tem mulher fofoqueira, língua grande, língua de gravata. Cuidado, Deus não se agrada disso. Não faça escândalo, nem na sua vida, nem com a vida de ninguém. Amém, meus irmãos?